Boa noite, Alan, tudo bem? Opa, agora sim. Boa noite, Alan, tudo bem? É claro que você, depois do último jogo treino, né, na semana passada aqui contra o Campinense, você fez algumas avaliações, né, em relação aos jogos treinos, a preparação que foi feita ao longo de quase 30 dias, né, para essa estreia hoje aqui diante do Flamengo de Arco Verde. E a avaliação de um jogo treino é diferente de um jogo valendo como foi hoje. Eu queria a tua avaliação desse primeiro jogo, mais competitivo, né, com nível um pouco mais de competitividade, e o que é que você pode acrescentar da questão do que você pode ainda melhorar desse time, né, para as próximas partidas nesse início de temporada? Boa noite. Tivemos um período de pré-temporada que infelizmente não conseguimos contar com todos os atletas e acaba tendo uma heterogeneidade diferente ali de nível físico, principalmente, mas a gente está no caminho certo. É óbvio que tem bastante margem para a gente evoluir, mas a apresentação, por se tratar de estreia, por ter pouca informação do adversário, pela questão emocional também, né, de ter um primeiro contato com o nosso torcedor, tivemos o controle do jogo, oscilamos fisicamente em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, demos aquela famosa afogada, né, na reta final do primeiro tempo, cometemos alguns erros defensivos que podemos evitar, principalmente nesse 1 contra 1 defensivo, mas eu acho que de uma maneira geral o merecedor foi o Náutico pela vitória e até poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade que ampliaria um pouquinho mais o placar, mas por ser o primeiro jogo e como você bem falou, o nosso balizamento ele vai em cima do dia a dia, mas as tomadas de decisões e as correções maiores é em cima de jogo. Então a gente fica feliz pelo que a gente apresentou, mas não esquece que pode melhorar, pode evoluir, isso até a última partida. É uma coisa que eu tenho falado com os atletas. Acho que a gente tem margem para evoluir até a última partida e é isso que a gente vai fazer. Mas saímos aqui contente, acredito que o torcedor também saiu contente pela intensidade, pela troca de passes, pela variação. Conseguimos jogar em 2 sistemas diferentes, praticamente um no primeiro tempo e outro no segundo. Então tudo isso eu vejo de positivo, mas ainda com uma margem bastante grande para a gente evoluir. Boa noite, parabéns pela vitória. Teve uma queda aqui, não teve a fechada, você tá? Agora sim, boa noite, parabéns pela vitória. O Náutico, no início da segunda etapa, teve uma queda de rendimento natural. E aí você, ao longo da segunda etapa, fez as modificações, colocou o Raiva Negas, colocou o Júlio César e essa velocidade veio. Tanto que o segundo gol veio junto. Queria que você analisasse o ataque pelas pontas da primeira e da segunda etapa. Então, para perceber que você perdeu a voz aí, né? Não, mas todo jogo a gente vai no limite. Eles têm que ir no limite e a gente também. A gente teve uma queda de rendimento físico, acredito que até no final do primeiro tempo. Começou a gente a oscilar um pouquinho e aquela coisa, né, de início de temporada, muitas vezes a gente tentou cadenciar no momento que não precisava, poderíamos ser um pouquinho mais incisivo e nós temos um elenco equilibrado justamente para isso. Quando a gente perceber que o nível está caindo um pouquinho, né, a intensidade está caindo um pouquinho, a gente tem peças aí para subir novamente. Então a entrada não só do Júlio, do Rai, mas também do Igor, do Marco Antônio e do próprio Maranhão deram mais uma vez uma aceleração e uma profundidade, uma verticalidade maior do que a gente estava tendo. Nós estávamos com controle do jogo, mas por questão de ser a primeira partida, conversei com os atletas, se poupando um pouquinho em alguns momentos, de agredir o espaço, e isso acaba trazendo um risco desnecessário. Voltamos para o segundo tempo, nos adaptamos melhor ao adversário, conseguimos criar espaços e as mudanças elas são muito importantes para que a gente mantenha um nível de competitividade entre eles muito alto, muito alto. Acho que o Fernando e o Cauã fizeram um grande primeiro tempo, né, principalmente quando tiveram um pouco mais de perna. O Evandro também, são jogadores de mobilidade, são jogadores de atacar espaço e que se conhecem bem pela característica. Então a gente tá no caminho certo, mas como eu falei, a gente vai evoluir, vai melhorar até o final da competição, nessa mesma batida, eu sem voz e eles deixando tudo lá dentro. Boa noite, Alan. Parabéns pela vitória. E um parabéns especial, já que 14 de janeiro é o dia do treinador de futebol. Minha pergunta é a seguinte. Onde eu estava lá na cabine, eu
consegui acompanhar o Náutico bem postado, tanto defensivamente como ofensivamente, marcando no 4-4-2, geralmente ali sem a bola, 4-3-3, talvez com a bola. Então eu queria que tu fizesse uma análise não só do resultado, mas do comportamento tático do time nesse jogo aí contra o Flamengo. Obrigado pelo parabéns, pelo treinador. Não é fácil, mas a gente ama a profissão. E em relação ao nosso jogo, acho que foi justamente isso. Nós tivemos algumas variações com a bola e sem a bola. Acho que isso é importante. É óbvio que existe uma queda de rendimento ainda porque os atletas não estão num nível desportivo. Falar em nível físico, de repente só direciona para a questão física, mas nós ainda não estamos no 100% desportivo, que é técnico, que é mental, que é físico, que é tático. E isso a gente vai evoluir conforme as partidas e conforme o trabalho do dia a dia. Mas eu fico feliz porque dentro desses praticamente aí vamos fechar 30 dias de trabalho, infelizmente a gente teve que esperar algumas situações, alguns atletas chegando depois, nós não contamos com o grupo todo e nós sabíamos que isso ia acontecer. Não é uma crítica, não é nada, é sim um relato. E acredito que daqui para frente, contando com o grupo todo, podendo trabalhar mais variações para que a gente possa surpreender o adversário e principalmente neutralizar aquilo que o adversário tem de melhor, a gente tem plenas condições de fazer jogos melhores. Eu falei para eles que o jogo de hoje, a ansiedade, a expectativa, ser o primeiro jogo, isso pesa e acaba cansando um pouco mais. Mas, como eu falei, estamos no caminho certo e a gente espera aí fazer uma grande competição e deixar o nosso torcedor feliz como saiu hoje, jogando junto com a gente. Quando faltou um pouquinho de fôlego ali, o nosso torcedor deu aquele incentivo a mais e a gente só tem a agradecer até agora. Boa noite, Alan, tudo bem? Duas perguntas. O Náutico volta a campo na quinta-feira, né? E depois no domingo. Então, naturalmente, vão ter 2 jogos assim na semana. Queria entender se já há alguma definição do teu planejamento para o jogo lá em Afogados, se você pretende assim rodar o elenco que começou hoje para dar maior minutagem para quem estava de fora e assim uma análise pessoal tua da sensação de estrear nos aflitos, né? A gente viu um público de mais de 10 mil pessoas, queria saber como é que foi para você essa sensação ali ouvindo a torcida, ouvindo as críticas, os elogios, enfim, essa sensação durante os 90 minutos. Obrigado. Boa noite. Feliz demais porque é uma atmosfera que eu tinha vivido jogando contra o Náutico e sei o quanto é difícil, o adversário enfrentar 11 jogadores e mais o 12º, que é o nosso torcedor, e a gente vive essa atmosfera dentro de campo, procurando contagiar o torcedor, assim como ele procura contagiar a gente. Então eu estou muito feliz, falei em outras entrevistas, estou muito feliz aqui pela receptividade, pela maneira que fui recebido, não só pela torcida, mas aqui não é puxando o saco de ninguém, mas por vocês também, que estão no dia a dia. Então a gente tem uma relação de respeito e até agora a gente está feliz por tudo que vem acontecendo e espera ficar mais feliz ainda quando o time estiver já num nível maior do que na primeira rodada, é isso que a gente vai buscar. Em relação à questão do planejamento, a gente vai conversar com o departamento de fisiologia para ver a questão de recuperação dos atletas. Nós vamos colocar sempre aqueles atletas que estiverem no melhor nível possível. Não é poupar, eu não sou jogador, de poupar atleta ou se preocupar com minutagem, mas sim a gente está numa condição física boa para poder competir, poder cumprir as funções táticas que a gente determina e principalmente ter condições de buscar a vitória, seja em casa ou seja fora de casa. Alan, boa noite. Em 2 oportunidades aí você lembrou que não está com o grupo inteiro à disposição ainda. E aí eu vou te perguntar em relação a 2 jogadores específicos, 2 que se juntaram depois ao elenco, que são os atacantes Leandro Bárcia e o Paulo Sérgio. No caso deles serem regularizados para a próxima rodada, você já pensa em contar com eles, vendo, claro, o ponto de vista técnico e o ponto de vista psicológico, tudo certo? Boa noite. São 2 jogadores que essa semana se integraram ao grupo no trabalho, já estavam treinando semana passada numa questão de uma mini pré-temporada para eles estão trabalhando com a gente e fazendo complementos para ter uma aquisição física mais rápida. Então, a gente vai sentar com a preparação física, vai sentar com a fisiologia e tomar a melhor decisão possível e principalmente sentir do jogador.
A palavra final ela é minha, mas em conjunto com o atleta. Se o atleta ele se disponibilizar a jogar, a estar numa condição que não corra risco de lesão, isso é fundamental para que a gente possa estrear esses jogadores e fortalecer o nosso grupo, fortalecer o nosso elenco. Eu acho que todo jogador com condição, com qualidade, ele é bem-vindo, sempre vai ser bem-vindo, dentro das nossas ideias de jogo, dentro daquilo que a gente imagina que seja melhor para o Náutico. Então a gente vai conversar. Hoje eles treinaram pela manhã, nós estávamos concentrados no CT e eles estavam treinando pela manhã para existir esse equilíbrio na questão desportiva e eles estarem à disposição. Então vamos ver como é que eles vão responder amanhã. Temos aí 2-3 dias para tomar as decisões e vamos tomar a decisão em conjunto para fortalecer cada vez mais o nosso grupo e principalmente encarar cada jogo como uma decisão. Foi isso que eu falei desde o primeiro dia da minha apresentação e é esse espírito que a gente vai levar até o fim. Boa noite, Alan. Parabéns pela vitória. O Náutico conseguiu fazer um bom jogo dentro das suas limitações, está começando o Pernambucano, então de fato que tenha algumas dificuldades, algumas exposições desnecessárias, mas eu queria que você avaliasse o ataque do Náutico em conjunto. A gente vê que Raiva Negas e Cauã Maranhão entraram e deram um suporte a mais, principalmente pelas pontas, dando boas movimentações e auxiliando na criação das jogadas e na finalização, dando esse suporte. Então eu queria que você avaliasse a entrada dos dois e principalmente visando o próximo jogo, se você tem pretensão. Você falou sobre a questão física e mental da sua preocupação. Se você pensa em ser uma bagagem, talvez, para uma titularidade, como está sendo essa disputa de titularidade no Náutico? Boa noite. Está sendo positivo. A cada treino, a cada variação que a gente procura ter na nossa maneira de jogar, é o que eu falei, né? Enquanto a gente teve um fôlego maior, nós criamos situações ali no primeiro tempo que poderia ter ampliado, já definido a partida nos 20, 30 primeiros minutos. E é natural que a ansiedade às vezes nos leve a tomar algumas decisões precipitadas dentro de campo, né, em relação aos atletas que eu digo. Então a gente alimenta isso no dia a dia, né? O Rai entrou muito bem, o Júlio entrou muito bem, o Maranhão entrou muito bem. São jogadores que têm uma característica muito ofensiva, de muita velocidade, e a gente vai sempre tomar decisão em cima daquilo que a gente acha de melhor para nós e também em função do adversário. O próximo jogo já está aí na quinta-feira, depois temos já em seguida. Dificilmente a gente vai conseguir repetir a escalação nesse período aí mais crítico de início de competição pela questão de não correr risco de lesão, mas eu estou feliz porque eles alimentam essa competitividade e a melhor coisa para um treinador é ter essas pulguinhas aí atrás da orelha, essas dúvidas e ter a convicção de que, independente de quem entra ou de quem inicia a partida, a resposta ela vai ser dada, ela vai ser cumprida à risca, como nós fizemos hoje. Alan, boa noite. No decorrer da semana de preparação, essa última semana da pré-temporada de vocês, muito foi falado sobre o adversário de hoje, o Flamengo, e os jogadores foram unânimes. Olha, a gente vai se preparar aqui conosco, nossa preparação, até pela falta de informações maiores do adversário. E as informações do Flamengo, uma equipe que só teve 6 dias de trabalho até aqui, 2, 3 dias para montagem de um elenco do zero, fora também a questão orçamentária, tudo não foi a melhor pré-temporada possível para o campeonato, isso aí é fato. Mas lhe surpreendeu um pouco a resistência do time, o grau de exigência que eles fizeram com que o Náutico tivesse que ter nessa partida específica de hoje, para que não acontecesse uma goleada histórica, um resultado mais dilatado? Também lhe surpreendeu essa postura do Flamengo de Arco Verde para o jogo de hoje? Boa noite. Eu vejo que esse tipo de jogo ele é muito mental e é perigoso, porque a responsabilidade, a realidade, com todo respeito ao Flamengo, a responsabilidade de vencer era nossa. E foi isso que a gente passou para os atletas durante a semana. E a gente sabia, porque nós não conseguimos ter uma informação coletiva, mas o nosso departamento de análise trabalhou nas informações individuais. Então são jogadores que têm qualidade, jogadores que já têm uma certa bagagem. É óbvio que o tempo de preparação ele influi bastante, mas era uma armadilha que nós não poderíamos cair. A questão da estreia, a questão da responsabilidade da vitória ser só nossa. Tanto é que em alguns lances a equipe do Flamengo até tomou algumas decisões mais plásticas, mais difíceis, e nós sabíamos disso. E além de um fator que é fundamental, quando vem jogar contra o Náutico, todo mundo se motiva,
Todo mundo sabe que é uma oportunidade de mostrar o trabalho, porque eu já trabalhei também em clubes de interior, no Paraná, em clubes que não eram os favoritos para as vitórias. Então a gente teve, e eu acho isso muito positivo, teve uma postura de uma humildade muito grande. Nós jogamos, nós buscamos o gol, nós soubemos nos defender quando em alguns momentos a equipe do Flamengo se adiantou um pouco mais, e aquilo que eu falo para os atletas é que é o que eu acho. Eu vejo o futebol dessa maneira. Nenhuma equipe no mundo consegue dominar o adversário durante o jogo todo. Vai oscilar. Vai passar de lado ali a questão de pressão, a questão de um posicionamento um pouco pior. E nós soubemos passar em alguns momentos ali de dificuldade com consistência defensiva. Então, parabéns à equipe do Flamengo, uma equipe organizada, parabéns ao treinador, porque a gente não esperava diferente. De repente, quem estava fora poderia esperar, até pela questão de dificuldade de montagem, mas foi uma partida interessante que valorizou o nosso resultado, né? Se as pessoas achavam que ia ser com facilidade, não foi, né? Então valorizou o nosso resultado, e eu tenho certeza que a equipe do Flamengo ela vai incomodar muita gente. Vai incomodar muita gente com o tempo de preparação, com o tempo de treinamento. Então a gente valoriza o nosso lado e ao mesmo tempo sabe que do outro lado tem um adversário que poderia complicar numa bola parada, num erro nosso, e graças a Deus e a nossa competência, nós não deixamos isso acontecer. Boa noite.